Sejam bem-vindas, meninas, a mais um Lelê Podcast. Estou recebendo aqui a Jéssica, especialista em sono e rotina do bebê. Era uma questão que vocês sempre me pedem no Instagram, sempre me pediam para falar aqui no podcast. Eu sempre levanto esse assunto com vocês, então tenho certeza que será de grande valia. Vocês vão aprender muito. Envie esse vídeo aqui para as mamães que você conhece. Seja bem-vinda, Obrigada Jéssica. pelo convite. Imagina, eu que agradeço você estar aqui conosco. Vamos bater um papo aqui muito legal, para que as mamães entendam, né, sobre sono do bebê, sobre rotina. Sempre quando eu posto lá no Instagram, né, a rotina dos meninos, as mamães perguntam. Falam, ai, Lele, como que você faz para eles dormirem dessa forma? É uma mágica? Eu falo, gente, não tem mágica, né? Na verdade, eu estudei, fiz curso, inclusive com a Jéssica, então tudo que eu sei sobre rotina e sono dos bebês, a Jéssica que me ensinou. Jéssica, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho a sua história para as meninas, como você chegou até aqui, né? Você dá curso do sono. É prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. É sempre importante falar sobre esse assunto que ele é recheado de mitos, né? Sim, E a minha história foi da seguinte forma: meu filho nasceu, meu filho mais velho, que hoje está com 5 anos e meio, sim. e eu passei com ele a privação de sono. Então ele nasceu, ele chorava, ele chorava, ele chorava. E o pediatra falava: não, é normal o bebê chorar. Com 3 meses vai passar. E não passou. Chegou o terceiro mês, ele não parava de chorar e só foi piorando. E aí, chegou numa. Aí eu achava que ele tinha algum problema, ficava rastreando assim se tinha sangue nas fezes, tinha alguma coisa, porque eu falava, não, ele tem alguma dor, que não é Uhum. possível. E numa das consultas, ele me sugeriu uma pessoa que trabalhava com sono, e eu falei, vou contratar essa pessoa. E eu contratei também uma especialista em sono. Ela me ajudou em partes, porque a situação estava caótica, ele despertava umas 10 vezes à noite para poder mamar. Sim. Ela me ajudou em partes, mas não completamente. E aí eu comecei a querer estudar mais e mais e mais. Aí eu fiz a minha primeira especialização em sono infantil numa escola americana. Nesse meio tempo, foi quando. Aí eu comecei a atender amigas que começaram a me indicar para as outras amigas. Sim, E isso começou a virar a minha nova profissão, né? Então eu fiz essa pivotagem. sim. E, e aí o Luca começou a dormir a noite toda, com 7 meses, que foi aí que eu falei, é possível um bebê dormir a noite Sim, toda. E depois disso, eu já fiz minha segunda. Eu tenho 3 formações hoje em sim. sono. Duas focadas, duas internacionais, focadas na área comportamental, uma em distúrbio de sono. Sou Sim. também agora pós-graduada em neurociência e desenvolvimento infantil, Legal. parentalidade e também inteligência emocional. Por quê? Conforme as crianças vão crescendo, a gente resolve o sono, só que tem outras questões que a gente precisa resolver também. E o Sim. sono, ele é um reflexo também de tudo que a criança vive. Então, eu tenho muita necessidade de ficar estudando muito para poder ficar acompanhando tudo que acontece na vida da criança. Nesse meio tempo, né, nessa minha história aí, que começou com o Luca, né, já tem aí quase 6 anos, é, eu já tive mais de 9 mil alunas, né? Você foi uma delas. Sim. E agora eu tô até relançando meu novo curso, tô atendendo consultas, consultorias, Sim, porque cada mãe tem sua demanda, com né? certeza, isso é muito Então é importante. importante não generalizar. E também tenho minha segunda filha, a Lara, que ela tá com 3 aninhos, e ela é uma bebê que eu falo que de fato eu consegui, quando ela Sim, nasceu, imagino. implementar tudo, porque com o Luca não Uhum. foi no começo. Então, com ela, Sim, realmente foi uma segunda experiência que eu falo, não, vale a pena investir no sono, porque tudo é, assim, comportamento, é a gente entender a necessidade da criança, que com quando a gente certeza. entende, a gente sabe como conduzir e evita vários perrengues, né? Com certeza. E eu vou falar do meu caso, né? Quando nós engravidamos a primeira vez, nós ficamos cheias de dúvidas, né? Cheias de tabus. Às vezes a gente não tem conhecimento de muitas coisas. E o que eu achei mais importante quando eu estava grávida do Bernardo, inclusive o primeiro curso que eu fiz seu, eu estava grávida do Sim, Bernardo ainda. Porque o que que eu pensei? Vou buscar conhecimento, né? Então, assim, é o meu primeiro filho. Eu quero que ele tenha uma rotina. Eu vou buscar conhecimento. Eu não ia conseguir aplicar aquela rotina sem conhecimento. E aí eu fiz o curso ainda grávida, né? Eu bem nerdzinha do primeiro filho, falei, não, vou fazer esse curso ainda grávida. O Bernardo, a partir dos 2 meses, já tinha aquela rotininha dele. Então, assim, consegui aplicar tudo que eu aprendi no curso. E o que eu falo com as minhas seguidoras, gente, é que é uma ciência, né? E nós precisamos buscar conhecimento.
Então, nos outros podcasts eu falei a mesma coisa, aqui se aplica da mesma forma. Buscar conhecimento, buscar entender e compreender com pessoas qualificadas realmente, né, que estudaram, que são graduadas, como funciona o sono do bebê, né, Jéssica? O pessoal acha que é uma coisa intuitiva. É, infelizmente, porque não se fala muito de sono, Uhum. muito porque os pediatras, infelizmente, eles não estudam sobre sono. Então, isso É. não é um tema que é trago, assim, para a família de uma forma, assim, preventiva. Então, quando a mulher está grávida, não tem... Quando você vai fazer um curso de gestante, fala de como trocar a fralda, cuidar do cordão umbilical, como ter os primeiros cuidados. Mas o Sim. sono não fala. É. E aí, parece que é algo natural. Meu filho vai nascer, ele vai dormir, ou é normal, seu filho vai nascer. Tanto que fala, né? Aproveita enquanto não nasceu, porque É. depois, como se fosse normalizar a privação de sono. Sim. E aí, a mãe acaba achando que é uma fase que vai passar e vai passar. E se eu te falar que a quantidade de mães com filhos de 6, 7, 10 anos que não dormem bem, é assim incrível a demanda que eu Imagino, tenho. Porque imagino. eu falo que é igual a alimentação. O sono, por mais que seja uma necessidade fisiológica, como se alimentar, o sono ele também é moldado pelo comportamento. Então, se Sim. a criança ela aprende a se alimentar mal, porque ela não teve bons hábitos, ela vai crescer desse jeito. Então, ela não vai mudar da noite para o dia se a gente não fizer a intervenção certa. Exatamente. E isso é de grande valia, Jéssica. Sabe o que que eu percebo? Eu percebo que o Bernardo, apliquei uma rotina dele bonitinho desde quando nasceu, mesma coisa, tudo certinho. A rotina que ele tinha de bebê vai mudando com o Uhum. passar dos anos, né? Aprendi isso tudo no Meses, curso. vai Com o passar. passar dos meses, depois dos anos, vai aumentando, essa diferença de rotina. Mas a mesma rotina que ele tinha com 2 anos é a rotina que ele tem hoje com 4 anos. Sim. Então, ele dorme todos os dias 20 horas, em ponto, Uhum. no relógio. E aí as seguidoras me perguntam assim, Lelê, como que você faz essa mágica? Eu falo, gente, não é mágica, isso aqui é uma coisa que eu venho, né, vamos dizer, que a gente vem plantando e a gente tem a colheita. Então, a colheita é uma criança com uma rotina certa, uma rotina de sono, ok, uma rotina de alimentação também, porque uma coisa vai puxando a outra. Então, ele tem um momento de jantar, tem um momento de tomar banho, um momento de dormir. Então, essa rotina que nós aplicamos com eles lá quando são bebês, eles têm até hoje. E aí eles vão trazendo isso. E eu sempre falo, né? Eu brinco com as seguidoras que a criança, mesmo eu não sendo especialista nisso, o que eu sinto é que a criança ela pede uma rotina. Ela pede. Então o neném, quando ele começa a chorar, quando ele começa a ficar irritado, é porque o sono dele já está na hora dele dormir. Só que a mãe, às vezes, ela não sabe. Uhum. Então ela acha que ele está com fome, acha que ele está com cólica, acha que ele está com isso. Não, ele só precisa dormir, porque o sono, ele restaura, né? E essa é a maior origem, a maior raiz dos problemas de sono está na rotina desajustada. Uhum. Porque toda vez que o ritmo do nosso corpo ele não é respeitado, e o bebê, pelo fato dele ter uma imaturidade neurológica muito grande, o cérebro ele nasce com 25% dele amadurecido. É muito pouco. E ele vai amadurecer aqui fora. E uma das formas que ele se amadurece é enquanto ele dorme. Então, o bebê, no primeiro mês de vida dele, ele pode precisar dormir aí 16, 18 horas. Sim. E essa necessidade vai gradualmente diminuindo, porque o cérebro vai ficando mais maduro e o bebê começa a ficar mais tempo acordado. Sim. E aí, se a gente não entende como conduzir a criança, como qual o tempo que essa criança consegue ficar acordada, como que eu vou colocá-la para dormir? A criança começa a não ter essa necessidade respeitada. E o nosso corpo, por mais que seja uma máquina, mas não é igual um celular, que vai lá e apaga, né? Tá com sono, acabou a bateria, apaga. O nosso corpo começa a liberar excesso de cortisol. E o cortisol em excesso no corpo vai acumulando, acumulando, acumulando. Aí chega um ponto que a criança, bebês recém-nascidos, começam a ter essa crise, que parece que é crise de cólica. Uhum. Chora, 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 chora no final do dia. E a criança mais velha começa a ter as crises de birra. Sim. E os despertares vão acontecendo à noite porque o cortisol está tão elevado no corpinho que a criança não consegue relaxar para aprofundar e emendar os ciclos de sono. Sim. E aí os pais, sem saber o que fazer, começam a inserir hábitos que não gostariam. Então começa a colocar mais na mamada, começa a dar chupeta, levar para cama, para ver o que funciona. Sim. Aí junta uma questão de rotina desajustada, mais hábitos ruins. Aí tem que consertar tudo isso. Tudo E isso. é super possível. Tem que Sim. trabalhar por etapas. Sim.
Ah, isso é importante você falar, Jéssica. Uma, É, uma pergunta que as meninas sempre me mandam quando eu falo sobre que eu fiz o curso do sono, e etc., para te perguntar, né? A gente já fez algumas coisas juntas, lives, e as meninas sempre perguntam: até quantos anos, deve chegar essa mensagem para você todos os dias, né? Todos os dias. Até quantos anos eu consigo restabelecer a rotina da criança? não tem idade. É quando os pais sentem que é o momento deles. Uhum. Então, meu filho tem. Eu recebo muito essa pergunta, os dois Imagina. lados. Eu recebo assim: meu filho tem 1 mês, eu tenho que esperar para poder fazer alguma coisa, ou meu filho tem 1 ano, ainda dá para poder resolver. Na verdade, desde o nascimento, igual você fez, Sim. você já consegue plantar a sementinha ali, porque a criança ela é muito imatura. O sono é imaturo no começo. Só que se você começa a fazer tudo certinho, por volta dos 2 meses, igual você falou, que é o momento que o relógio biológico do bebê já entra em funcionamento, ele começa a diferenciar mais o que é dia e o que é noite. A noite já começa a prolongar, você começa a colher mais esses frutos. Uhum. Então, sempre é possível. Ah, meu filho tem 3 anos. É possível? Claro que é. Se você mudar o comportamento da criança, os hábitos dela, direcionar ela para aquilo que o corpo dela precisa, é claro que vai responder. Só que quanto mais velha a criança vai ficando, mais ela vai inserindo comportamentos que são mais difíceis de mudar. E Sim, muitas vezes os pais não têm a disposição, porque é um processo. exatamente. É um processo Eu que acho leva que a umas gente 4 semanas para poder mudar. Sim, a gente pode trazer para a nossa realidade. Nós adultos conseguimos mudar os nossos hábitos, claro que com mais dificuldade. Então, quando a gente fala de mudança de hábito para uma vida saudável, nós temos dificuldade por quê? Porque nós trazemos aí uma bagagem de 30 anos que a pessoa nunca se alimentou de forma saudável, nunca praticou atividades físicas. Essa questão do hábito é a mesma coisa. Então, às vezes você fala assim, não tem idade. Por quê? Porque os hábitos podem ser inseridos depois, quando eles crescerem, com 10, 12 anos, só que fica mais difícil, porque eles já estão ali, né, trazendo essa bagagem com mais tempo. Sim. Por isso que tem que aproveitar muito. Sempre Uhum. falo com as seguidoras, falo, gente, aproveitem. Neném, ele vem, é como se fosse um papel em branco. Né? Nós temos que ali aproveitar esse momento que eles são totalmente um papel em branco para justamente colocar essa rotina e Sim. esses hábitos saudáveis, né, Jéssica? E isso acontece, então assim, quando pergunta se tem, né, como ajustar, tem porque o nosso cérebro, acontece a neuroplasticidade, Uhum. que é o quê? É o nosso cérebro se adaptar a situações diferentes. Então, conforme, por exemplo, a criança que só sabe dormir no colo da mãe, Sim, ninando, com peito, chupeta, a forma que for, o cérebro entende. Fui pro peito da minha mãe, eu vou dormir. Então já formou uma conexão ali, sim, sináptica. sim. Na hora, então virou aquele caminho. Na hora que você muda isso, você tem que romper uma sinapse e criar outra. E isso acontece por meio da neuroplasticidade, que a gente Sim. mudar um hábito. Então, no começo, é difícil. É igual você malhar, Sim, fazer uma reeducação alimentar, sim, estudar. Tudo isso demanda muita energia do nosso cérebro. E o nosso cérebro tem a reserva energética. Princípio da reserva energética, isso é da neurociência. sim, Que o cérebro vai sempre tender a economizar energia para uma situação perigosa. Então, na hora que ele se vê gastando muita energia, porque está mudando um comportamento que para ele já estava quietinho ali, sim, formado, ele vai querer fazer você voltar para o hábito anterior. Por isso que exatamente. muita gente desiste. Desiste de fazer atividade física, desiste de uma boa alimentação, Sim, porque chega uma hora que cansa. Só que quem passa por essa fase, que é normalmente aí os 5 primeiros dias, tem o sucesso. isso, tende a continuar, né? Sim, Mas o mais difícil mesmo é o início. Então, a mesma coisa acontece com a mudança de hábitos. Provavelmente crianças de 5, 6, 7 anos é. deve ter essa fase aí do início mais difícil, mas depois dá tudo certo. E não é começando, meu filho, então, uma das coisas que eu vejo que as mães acabam errando Uhum. mesmo, fala assim, o meu filho só dorme no peito e acorda 10 vezes à noite, igual o meu caso. Aí você fala assim, eu vou ter que tirar o peito? Não, você tem que olhar pro dia do seu filho. Sim, Porque se ele tá dependendo de tanto peito, é porque tem alguma necessidade dele que não foi suprida. Ou ele tá muito estimulado, ou ele tá muito cansado, ou tem uma demanda emocional. Então tem alguma raiz ali que tá fazendo a criança ter esse comportamento. Se você tenta mudar o comportamento sem entender qual que é a raiz, não vai dar certo. Por entendi. isso que muitas mães acabam pegando dicas soltas e não tem resultado. E começam a me mandar, Jéssica, eu já tentei de tudo, nada dá certo.
É porque não fez o caminho correto, as etapas corretas. Completo, né? Aham. Porque tem Completo. criança que só de você ajustar muito bem a rotina, essa criança ela pode dormir mamando e dormir a noite toda. Sim, Então, assim, cada criança reage de uma forma diferente. Tem umas que são mais sim, apegadas aos hábitos, tem outras que não. sim. Mas olhar para um comportamento e querer julgar que ele é a causa de tudo, não é. Uma coisa que eu achei muito importante quando eu fiz o curso, que tinha, acho que era no e-book, explicando a importância do sono completo, a importância, aquelas fases do sono. Sim. Explica um pouquinho para as mamães. Do ciclo de sono, É, é porque o nosso sono ele é formado por ciclos. sim, Né? Então, quando fala assim, dormir a noite toda, na verdade, você passou por vários ciclos a noite toda. sim, E o sono, como o bebê ele é muito imaturo neurologicamente falando, quando ele nasce, o ciclo de sono dura 45 a 60 minutos. E o sono ele é composto de fases leves e fase pesada. sim, Então, na hora que o bebê adormece, a primeira coisa ele entra no estado de sonolência. Aí ele vai ficando sonolento, sonolento, e de repente ele apaga e cai na fase profunda. sim, Ele fica uns 30 minutos dormindo na fase profunda. Depois ele vai para uma fase mais leve, que ali eu falo que se o bebê está dormindo no sono profundo, pode cair um foguete do lado que ele não acorda. Se ele estiver na fase leve, cai uma agulha, ele acorda. aham, Aí o bebê, ele passou pela fase leve dormindo, sim, durou mais ali uns 20 minutos, 30, e ele vai acordar de novo e passar para um novo ciclo. sim, E isso, nas sonecas, ok, são ciclos menores, porque as sonecas têm, né, uma duração de 1h30, sim, 40 minutos, 2 horas. Agora, quando a gente está falando de sono noturno, que a partir aí dos 4 meses de vida, o bebê já tem uma necessidade de fazer aí 10 horas de sono noturno. Ainda não são seguidas, porque o bebê ainda acorda para mamar e tal, mas a sim, partir do 7º mês de vida, o bebê já tem estrutura, desde que sua rotina esteja equilibrada em sim, todos os sentidos, ingestão calórica, nível de descanso, sim. estimulação, tudo certinho, o bebê já tem o potencial para dormir 11 horas seguidas. Uhum. E aí, a gente está falando de 11 ciclos à noite. Uau! 11 ciclos. E para o bebê conseguir passar para um ciclo de sono para o outro, ele vai ter vários despertares. Por isso que alguns bebês acordam tantas vezes à noite, porque ele Sim, se vê numa situação, às vezes, que ele dormiu ali no colo da mãe. Aí ele dormiu, a mãe põe no berço. Aí na hora que ele passa para um breve despertar, ele se vê no berço e fala assim: "Não, mas espera aí, eu dormi no colo da minha mãe". sim, Aí tem que voltar pro colo da mãe. E o bebê que tem uma rotina muito desajustada, que dorme muito cansado, recebe muito estímulo, não é conduzido da forma correta, sim, o cortisol já começa muito elevado. O cortisol é o hormônio do estresse. Ele luta, é o que faz a criança lutar contra o sono. sim, Então, a criança que dorme, é a mesma coisa que acontece quando a gente dorme nervoso, estressado, ansioso. sim. A gente fica com aquele sono superficial. E a criança que tem esse excesso de cortisol no corpo, ela não vai conseguir aprofundar o ciclo para poder fazer. Então, por Entendi. isso que só atacar o comportamento não resolve, porque se esse cortisol estiver elevado, mudar o comportamento só faz a criança ficar mais resistente para dormir, porque você está tirando uma ajuda de um corpo estressado. Sim. Aí a mãe não vai ter sucesso, entendeu? É verdade. Gente, eu amo conversar sobre isso e eu amei fazer esse curso. Eu fiz esse curso 2 vezes, porque realmente é uma ciência e você vê que não é uma coisa pontual. Não é, meu bebê não dorme porque só meu bebê não dorme. Não. Ai, nossa, que sorte, seu filho dorme a noite inteira. Mas, na verdade, é um conjunto de fatores, por isso que eu acho importante o conhecimento. É um conjunto de fatores que a mamãe precisa conhecer para que ela consiga aplicar esse conjunto de fatores e assim ter sucesso na rotina e, consequentemente, no sono. Né? Eu acho que a privação do sono é uma das coisas mais difíceis da maternidade. Sem Se a gente dúvida. perguntar para 100 mamães, 99 vão falar isso, que a privação do sono é muito difícil. Para nós adultos também, para o bebê também, claro, porque vai influenciar no crescimento, né, em toda a parte cerebral, mas para nós mamães também. Então, o que nos deixa exaustas, principalmente no puerpério, é o bebê não dormir a noite inteira, né? Eu pego o caso de mães depressivas, que se eu não fizer Sim, um trabalho em conjunto com uma terapeuta, eu não consigo, porque a mãe tá tão assim. Porque a privação de sono, ela deixa o nosso corpo fora do equilíbrio. fora do equilíbrio. E aí, essa mãe, se ela não consegue equilibrar as emoções dela para poder ter o racional de pegar as informações que eu passo, para ela poder colocar em prática, porque ela tá totalmente desequilibrada, insegura, privada, né, de sono, sem rede de apoio, ela não consegue.
É Então, eu tenho até verdade. uma terapeuta que eu sempre indico Ai, que legal. que atende as mães pra mim quando eu falo, olha, Sim, o seu caso, porque é uma coisa eu pegar uma mãe que tá cansada, né, e falar, olha, eu tô com problema de sono, me ajuda. sim, Agora, tem outras questões emocionais que impactam, porque não impacta só a mãe. Só que o bebê, como ele não tem essa maturidade neurológica, porque o bebê ele nasce com a parte do cérebro direita mais desenvolvida do que a parte esquerda. A uhum, parte direita ela é ligada às emoções, a parte esquerda à lógica. A parte da lógica começa a se desenvolver mais por volta dos 3 anos de vida. Ou seja, o bebê nasce, ele é totalmente uma esponjinha emocional. sim, Se ele sente que a mãe não está bem, que a mãe está ansiosa, e a mãe é o porto seguro do bebê, o bebê não vai conseguir relaxar. Então, assim, a mãe fala assim: Nossa, eu tô colocando meu filho para dormir, mas eu tô doida para ele dormir rápido, eu não dou conta de lidar com o choro dele. A criança vai fazer o quê? Ela vai chorar mais, vai ficar mais em alerta. sim, Então, ter essa consciência de que só ter as informações sobre o sono não são suficientes. Por isso que o meu trabalho não é só olhar, o Alessandra, assim, para o bebê. É para olhar sim, para a mãe também. sim. Porque Muito importante. muito, porque o que eu vejo, às vezes, a mãe chegar hoje na internet, você tem um mundo de informações. Essa mãe que me segue, ela segue mais 10 outras especialistas em sono. Sim, Aí ela vê informações diferentes, ela fica confusa, ela começa a tentar tudo, e isso gera nela uma frustração. sim. E se eu não olhar para essa mãe e olhar para as emoções dela, para poder ajudar ela a equilibrar, ela não consegue. Sim, por isso é muito importante, gente, aproveitar. Claro que nesse momento que nós vivemos, nós temos N informações, informações são importantes, mas é muito importante que você tenha uma pessoa da sua confiança para que você siga aquilo ali que aquela pessoa está traçando, né? Porque senão você fica pegando uma dica aqui, uma dica aqui, uma dica aqui, uma dica aqui, não dá certo e você acha que não deu certo por sua causa, né? Mas na verdade é porque você precisa seguir mesmo uma linha, né? E naquela linha ali você sim consegue colocar essa rotina, essa educação do sono, Uhum. né? Então, eu não sei como você fala no curso, Jéssica, mas é esse ensinar a dormir, orientar o neném, colocar o neném para dormir. É, na verdade, eu falo que o sono ele é uma grande escola Uhum. para ajudar os pais a criarem bons hábitos em tudo. Então, se você quer um filho bem educado, que estude, você tem que começar pelo sono. Sim. Porque, como eu também trabalho com parentalidade positiva, hoje mesmo uma mãe chegou para mim e falou assim: Jéssica, meu filho tem 3 anos e ele não sabe, ele não aceita o não. Aí Uhum. a primeira coisa que eu falei para ela foi assim: ele dorme bem? Ela falou: não. Eu falei: pois é, como que você vai tentar aplicar ferramentas da disciplina positiva numa criança que não está bem equilibrada, porque ela está privada do sono? A base de tudo é o sono. Sim. E esse bom sono faz a criança ter uma rotina previsível. Então, ela dorme cedo, ela acorda naturalmente cedo no outro dia. Então, ela vai estar bem disposta para poder ir para uma escola. Ela não vai perder o equilíbrio quando você falar um não, porque ela não tá. Porque quando a criança ela tá com uma necessidade que não foi atendida e você contraria, a criança explode. Sim. E aí a mãe fala assim: ah, mas eu tento não falar não, mas não adianta. Você tem que olhar para a base, se o mínimo que a criança precisa está sendo bem atendido. Porque Sim. dormir não é um luxo, né? Só que a nossa sociedade acredita que a criança ela precisa seguir os padrões da sociedade. Então, a minha família só dorme 10 horas da noite, então meu filho tem que aprender a dormir 10 horas da noite. Mas É, não é isso assim que acontece funciona. muito. Isso acontece Muito, muito. muito. A criança, ela tem o ciclo circadiano totalmente ligado, né, com a natureza. Então, é dia, começa o sol, a criança vai querer acordar. A noite está Ah, isso eu aprendi chegando, com o curso também. é, a Isso eu noite. aprendi. É porque, mamães, o que que acontece? Ser mãe é muito difícil, né? Porque a gente ouve muito, 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 como é que fala? Pitaco, né? O pessoal querendo dar pitaco na nossa educação. E sempre, principalmente no Bernardo, que foi meu primeiro, né? O segundo você já fala, deixa, eu sei o que eu tô fazendo. No Bernardo, que foi meu primeiro filho, todo mundo me criticava muito, porque ele dormia 18 horas quando era bebê. 18 horas, finalizou. Falava finalizada, até brincava com as seguidoras. Finalizada, elas falavam, como que você faz isso? Aí eu falava, gente, aprendi no curso da Jéssica. O sol foi embora, o neném vai querer dormir. O sol nasceu, o neném vai querer acordar. Então isso mudou, inclusive, a minha rotina.
Porque quando eu engravidei do Bernardo, eu tive o Bernardo, eu não acordava 6 horas da manhã, eu não ia dormir mais cedo. Então, essas questões da rotina do Bernardo influenciaram a minha rotina como Uhum. mãe. E eu trago isso até hoje. Então, por exemplo, hoje eles acordam 7 horas cravado, em ponto, mas eles dormem 20 horas também em ponto. Às 11 Criança de horas. 4 e 2 anos. Uhum. Né? Então, os dois, eles vieram dessa rotina, essa rotina que também é aplicável a mim, claro que sou a mãe deles, eles acordam, eu também acordo. E uma coisa que eu senti muito nessa época é porque as pessoas não entendiam. Falavam, Não. nossa, ele vai dormir 18 horas, tadinho. Ele não vai curtir a noite. É, Nossa, ele vai dormir 20 horas, tadinho, ele não vai curtir a noite. Tudo tem seu preço, né? Eu acho que o preço que eu paguei, que eu pago até hoje, é porque dá 20 horas o Bernardo quer dormir. Dá 20 horas o Benício quer dormir. Então, se a gente estiver em um outro lugar, a gente vai embora porque eles querem dormir. Ou então eles vão dormir lá, dorme no sofá. Se estiver na casa de alguém, muito próximo, né? Casa da minha irmã, o Bernardo fala: Mamãe, quero dormir. É a rotina que ele tem. Eu falo: Filho, deita lá e dorme. Ele deita lá e dorme. Então, assim, as pessoas tendem a achar que a criança tem que seguir a rotina dos pais. Falar: Ah, não, eu gosto de dormir tarde, meu filho vai dormir tarde também. E como isso impacta na família, né, Jéssica? Eu falo porque. Quando, por exemplo, eu vou trabalhar, eu faço minhas lives 21 horas, porque os dois estão dormindo e eles não vão acordar. Então, para o casamento também, meu momento com meu marido é depois de 20 horas. Os meninos estão dormindo, eu vou ter o meu momento com meu marido. Isso é muito importante, gente. Às vezes a criança ela dorme junto com o casal. Aí o casal não tem nenhum momento de tomar um vinho, jantar junto, bater um papo, perguntar como que foi o dia do outro. Eu falo que, assim, na minha vida, essa rotina impactou, assim, de forma direta e impacta até hoje. sim, totalmente. E essa questão também, quando o Luca nasceu, meu mais velho, eu falava que não conseguia fazer nada. Quando a Lara nasceu, que eu já sabia como conduzir a rotina dela, Sim. eu não parei de trabalhar. E ela nasceu 11 de setembro. No dia 14 de setembro, eu estava atendendo 60 mães com ela. Tinha o Luca, tinha coisas de casa. Sim. E eu falo assim, hoje eu fico assim, gente, eu não sei como que eu dei conta, mas na verdade é porque eu sabia como conduzir, ela dormia muito. Então eu tinha Exatamente. uma bebê em casa pequena que dormia muito. Era diferente do Luca, que não dormia, ele só chorava. Então eu não conseguia nem trocar de roupa. É enlouquecedor, né? E assim, e depois eu vi assim, caramba, assim, na época do Luca, eu vivia pedindo ajuda, socorro pra minha mãe, pra minha sogra, tipo, sabe? Eu ali Sim. perdida. Na época da Lara, eu não queria ninguém. Eu falei, não, eu me viro melhor Não precisa, sozinha né? do que com ajuda. Exatamente, porque ela também estava ali acostumada, a rotininha, tudo certinho. E é incrível isso, gente. Eu vou ter o terceiro, né? A terceira agora, que é a Aham. menina. E com certeza eu vou fazer as mesmas coisas, e com certeza eu vou conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo. E aí o pessoal fala, gente, como que dá conta de tudo ao mesmo tempo? Faz muito sentido essa questão da rotina, porque a rotina dos pequenos tem tudo a ver com a nossa. Total. Então, assim, se os meninos não têm rotina, a mãe também não consegue estabelecer uma rotina. Então, ela não consegue se cuidar, não consegue ir para uma academia, não consegue trabalhar. E aí que vem essa parte da depressão, de pensar, nossa, meu Deus, será que a vida vai ser inteira assim, de sair daquela outra realidade que a gente vivia, de poder sair, de poder fazer as coisas. É, Então, isso é muito importante. Eu falo que é assim. É realmente de ouro você conseguir estabelecer uma rotina para os pequenos, porque isso vai impactar diretamente na sua vida inteira. é. Porque a mãe que acordou 1000 vezes à noite, na hora que ela acorda de Não manhã, ela não consegue. consegue nem no banheiro olhar pra. E aí ela carrega aquela energia Sim, da noite pro dia. Aí ela se arrasta durante o dia e já começa a ter ansiedade pro que vai vir à noite. é. Então, toda mãe que eu atendo, eu falo assim, até no meu curso eu falo com as mães, olha, antes de olhar para o seu filho, você tem que olhar para você. Você está começando hoje a estudar sobre o sono dele, mas a primeira coisa que você vai fazer, antes de pegar ele no berço, antes de levar ele para a primeira soneca, você vai no banheiro 15 minutos e você vai se arrumar. Porque eu consigo me arrumar com 15 minutos, Uhum, né? Então, com assim, é certeza. o autocuidado. Porque a Sim. mãe, ela acha que ela tem que priorizar o filho, porque também na nossa sociedade, a mãe boa é a mãe que só a mãe que dá o peito, então a mãe que dá uma É, mamadeira que não conseguiu amamentar, ela é menos mãe, a mãe que teve parto normal, a mãe que vive a privação de sono, sim. né? Então fica aquela coisa assim, você tem que sofrer mais, né? Como se Para ser uma melhor mãe. então tem linhas de mães que falam assim: não, eu sou uma mãe que se meu filho precisar acordar 10 vezes à noite, eu vou acordar. Ok, é lindo, né? Mas assim, e o Não precisa e não impacto? é bom Não é pro bom pra bebê, né? ninguém. É. Não é bom pra ninguém. Então, assim,
a mãe acaba, às vezes, se sentindo culpada de Sim, pedir ajuda, porque parece que é um egoísmo dela. é. É louco, né? Muito antes, pelo contrário, né? Hum, Nós precisamos de ajuda justamente para que a gente seja boas mães. Não tem como eu cuidar de ninguém se eu não estiver bem cuidada. Não dá. As pessoas têm essa ideia, né? Eu falo, gente, se você estiver arrastando, você estiver igual igual eu uso Zumbi. muito aquela zumbizinha dos emojis, né? Eu uso demais. Quando eu tô no puerpério, porque é aquilo que a gente fica meio zumbi, Fica. né? Claro que muda toda a estrutura, depois Uhum. com o tempo tudo vai se reajustando, mas é muito importante essa questão do autocuidado nessa parte da vida, porque não adianta a gente ter essa concepção que mãe boa é a mãe que sofre mais, né? Deus me livre. Não, não é. Mãe boa é a mãe que sofre menos, que o neném dorme bonitinho, que tem a rotina da casa, que ela consegue sair, fazer uma academia, sair para jantar com o marido, né? Ter seus momentos aí do casal, porque isso, gente, é realmente a construção da família a longo prazo. E isso são escolhas, né? Porque tem mães que chegam pra mim e falam assim, Jéssica, eu quero te contratar, mas eu quero que meu filho durma em tal local, tal horário. Eu falo, olha, eu vou te ensinar o que seu filho precisa de acordo com a necessidade dele. Sim. Isso tem uma ciência por trás. Eu não consigo robotizar o seu filho. É, não Porque tem se eu como. pudesse, os meus filhos, eles dormem. A Lara, ela agora não tá fazendo soneca, ela dorme umas 6 horas da tarde. E Sim, vai até 6 da manhã. O Luca dorme umas 7, meia, no máximo 8 horas da noite. sim. E vai também até umas perto das 7 da manhã. Se eu pudesse, eu colocava eles pra poder acordar 8 horas da manhã no final de semana. É, Mas não seria dá. perfeito, não E dá. normalmente crianças que acordam mais tarde, tipo, ah, meu filho ele acorda, porque acontece, né, das mães. Eu vejo que muitas vezes a mãe tem vergonha de assumir a privação de sono e às vezes a mãe chega pra mim e fala: "Nossa, mas minha amiga falou que o filho dela dorme 10 horas da noite e só acorda 10 da manhã". Aí eu falo: "Olha, primeiro tem que saber se realmente isso é verdade, porque isso vai contra a natureza. E se essa criança ela não despertou tantas vezes que ela não tem energia para começar o dia, Exatamente. aí Um ela vai se problema, né? arrastando. Porque quando a gente fala do sono regulado, a gente está falando de várias funções metabólicas que Sim. acontecem em determinados momentos. Então, se a criança acorda além das 7 da manhã, além das 8, vamos colocar assim, Uhum. porque o ideal de começar o dia é entre 6 e 7. Ela já começa a perder algumas funções, assim, de liberação de hormônios importantes, porque ela perdeu parte do dia. E isso acaba prejudicando também o funcionamento do corpo. Sim, Então, tem sim. muita questão por trás do sono. Exatamente. Muito Por isso que além, é né, de dormir. importante, né? É. Por isso que é muito importante quando a gente fala de desenvolvimento, de aproveitar melhor o dia, não é? De acordar cedo e realmente a criança conseguir fazer a sua rotina de atividades, de escola, né? Porque começa a crescer e a rotina vai mudando. Mas o Benício, o pessoal me pergunta muito, até hoje o Benício faz soneca de manhã. Ele tá com 2 anos e meio já, Uhum. vai fazer 3 anos. Então, a necessidade é dele. É dele. Ele chega pra mim e fala, mamãe, quero mimir. Então, assim, essa Entendi. rotina que veio trazendo, ele mesmo fala, quero mimir. Ele deita e dorme. E as pessoas acham que é mentira, né? À Minha noite é a filha também mesma, é assim. à noite é a mesma coisa. Se eu passo um pouquinho, aconteceu alguma coisa, eu tô tendo festa lá em casa, um churrasco, aí tô batendo papo, esqueci de colocar os meninos pra dormir. O Bernardo vem lá de dentro e fala, mamãe, tá na hora de mimir. Porque Então, tem um assim, relógio biológico dele junto sim, com os bons hábitos que ele carrega. exatamente. A criança carrega isso. E carrega pra vida inteira, É pra né? vida Isso inteira. é que é bom. É. Eu acho que isso é o mais fantástico de tudo, assim. Que eu acho que vale a pena, igual o pessoal fala, ai, mas é difícil, tem que abrir mão de alguma coisa. Tem, tudo na vida tem um preço, né? Então, por exemplo, às vezes eu não saía com eles porque era horário de dormir. Sim. Ou então eu tenho que ter uma pessoa, uma funcionária que vai estar lá com eles dormindo. Então, demanda, né? Então, demanda valor, demanda você abrir mão de alguma coisa, demanda várias coisas. Mas tudo vale muito a pena. É. Eu já observo isso. O Bernardo tem 4 anos e tem a rotina estabelecida. Ele tem o horário de fazer para casa, ele tem o horário de almoçar. E aí, quando almoça, tá com fome, tá no horário de almoçar. É outra coisa, Eu né? amo rotina. Eu amo rotina. Todo Não, mundo. é. Eu não dou conta. Eu sou a rainha da rotina, adoro rotina. E até para sair da rotina, o bom é ter rotina. Aí o pessoal fala assim: Isso é que é isso, Alessandra, que você importante. fica falando? Porque muitas vezes, como eu mostro a rotina lá de todo dia dormindo 8 horas da noite. O pessoal fala assim, ah, mas como que você faz quando você sai, quando você viaja? Fala, gente, o bom da rotina é sair da rotina. Se a gente está viajando, tá num hotel, aí tem um show à noite, por exemplo, um resort, aí tem um show à noite para as crianças. Aí o show acabou 9 horas, pode ser que o Bernardo esteja acordado lá assistindo o show. Aí depois do show ele vai fazer o quê? Dormir. Então, assim, um dia que a criança não dorme 8, mas dorme 9,
Não vai mudar uma rotina da vida inteira dela. É, Então, não é assim você se ater a pequenos pontos. É igual nós, igual a gente. Hoje eu vou comer uma coisa fora do planejamento. uhum, Hoje eu vou sair da dieta. Hoje eu não vou treinar. Hoje eu vou dormir mais tarde. Hoje eu vou fazer uma viagem. É exceção. é, Para as crianças, a mesma coisa. Então, o pessoal fala, ai, você viaja muito. Como que você faz com a rotina? É a mesma rotina de casa. Algumas coisas mudam, sim. Então, eles dormem 9 horas, nós também vamos dormir 9 horas. Então, a família inteira tem que jantar mais sim, cedo. Tudo na vida tem um preço, gente. Não adianta. Então, assim, o que a gente faz na rotina de dia a dia, quando você viaja, você leva os mesmos hábitos. E tá tudo certo. sim. Se for um dia ou outro, se o Bernardo tiver, por exemplo, num hotel e tiver um show para criança que termina 9 horas, ele vai assistir esse show. Porque é um show para criança, ele vai achar legal e tal. Mas assim, logo depois, ele vai querer dormir, porque Uhum, ele já está habituado a isso. E não vai mudar nada, um dia ele dormir é. 9 horas. Não é uma coisa assim, Esse que é o não problema. é um relógio, né? Eu gosto de usar a regra do 80-20. 80% você vai manter uma boa rotina, 20% você vai sair. Exatamente. Aí, porque é a mesma coisa que você falou com a dieta. Então, Sim, ok, eu já passei pelaquela fase que meu corpo se habituou aos bons hábitos, sair de vez em quando, e quando sai, a própria criança mostra se ela aguenta ou não. Isso que eu sim, acho mais interessante, é, né? com Porque aí você certeza. começa a entender, ó, eu passei do limite, pra ele não foi bom. Então, da próxima vez, eu vou tomar mais cuidado. Sim, E quando o hábito já está consolidado, o relógio biológico já está bem sincronizado, não é isso que faz a criança regredir. O que faz sim. regredir é toda semana ter um motivo para poder sair da rotina. E aí, a mãe que está no processo, né, que está começando o processo, É, é igual uma dieta. Ah, eu sim. quero emagrecer. No início é mais importante ainda, né? As Você primeiras manter 4 as semanas. mudanças. As primeiras 4 semanas, eu sempre pergunto para a família: olha, você vai sair agora de rotina? Vou. Falei assim, então volta de Ah, rotina, a eu gente lembro, começa. eu lembro. Porque senão, você não vai conseguir implementar. Estabelecer, né? Deixar um negócio fixo ali É, para depois conseguir sair de vez em quando. isso. E quando você sai, você sabe como que você vai fazer. Por exemplo, seu filho dorme no berço. Aí você viajou. Você vai tentar se planejar para entender se o hotel que você tá indo tem um berço. Sim, Como que você vai colocar a criança para dormir. Por quê? Normalmente, quando os pais não tomam esses cuidados, então assim, meu filho tem que dormir às 8. Aí ele vai dormir 10 da noite, ele vai dormir super cansado. Aí a criança tá irritada. Aí você coloca ela pra dormir com você. Quando aí volta, vai uma ser. semana já virou um caos. É, Aí fala, regrediu, não sei por quê. Não, regrediu porque mudou tudo. sim, sim, isso é importante. E aí, o preço que eu falo é esse, de você se dedicar a essas 4 semanas, vamos dizer assim, para quem está começando. Uhum. Vou me dedicar a essas 4 semanas, vou abrir mão de sair, por exemplo, numa festa, alguma coisa, vou me dedicar, porque vai valer a pena. Você vai colher frutos disso a vida inteira. Porque Uhum. depois que já tiver uma rotina estabelecida, você consegue sair da rotina e Sim, nada acontecer. é. Que é o que acontece lá em casa hoje. Se eu sair da rotina com os meninos, um final de semana. Uma semana que a gente viajou, foi para um hotel, para um resort, tá tudo certo. Chegou em casa, mesma coisa, volta à mesma rotina que era antes. Por quê? Sim. Porque já está estabelecido uma coisa de anos, Aham. né? Então, por isso que eu acho Exatamente que vale isso. muito a pena fazer essa introdução, mesmo que seja mais penoso, né? Vamos dizer assim, principalmente para família que sai muito, viaja muito. 4 semanas que vai valer a pena. Vale. E depois que estabelece o padrão, assim, depois que você começa a ter as boas noites de sono, você também fica assim, nossa, eu não quero perder isso mais. Vale muito a pena, né? Vale. Nossa, eu já estou aqui ansiosa para estabelecer todas essas rotina de sono na Giovana também. Tenho certeza que vai ser muito mais fácil. Gente, vai ficando mais fácil, sim. Você vai tendo mais filho, mas na verdade, acho que com mais filho fica mais fácil ainda, porque você já sabe como que Quando faz. você sabe. Você já É. estabelece desde o início, e aí uma criança vai levando também a outra, e aí ela também já vai, quando ela crescer, ela já vai entender que a casa inteira, todas as crianças dormem 8 horas, ela vai dormir junto, tudo certinho, né? Sim, é maravilhoso, né? Eu acho que no primeiro filho que a gente tem mais dúvidas, meninas, depois, ó, vai ficando tudo mais tranquilo. Jéssica, a gente podia ficar conversando aqui, ó, Podia. 10 horas, mas já chegamos ao final do nosso podcast. Vou te agradecer muito. Eu sei que tem muita coisa a ser falada. Vou repetir, gente, a chave é o conhecimento. Então, busquem conhecimento. Eu sempre indiquei o curso da Jéssica e indico mais uma vez, de olhos fechados. Foi, assim, um marco para mim
São coisas que eu colho frutos até hoje. Eu sempre falo com as meninas, porque todo dia que eu posto foto dos meninos dormindo 8 horas, alguém me manda essa mensagem. Eu falo, gente, não é por acaso, né? Eu busquei conhecimento quando eu estava grávida do Bernardo, depois fiz de novo o curso mais uma vez, e conhecimento liberta em todas as áreas, né? Sim. Então fica aqui a indicação mais uma vez da Jéssica. Sigam ela lá no Obrigada. Instagram. A Jéssica tá com um curso novo. Podem ter certeza que vale muito a pena. Muito obrigada, viu, Muito obrigada a Jéssica? você. Me senti honrada pelo convite. Que bom, foi ótimo o nosso bate-papo. Depois vamos marcar mais, tem muita coisa para ser dita, mas fiquem com o próximo episódio do podcast. Tchau, tchau.